Bom dia! Mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 2/4, nós vamos meditar de 1 Reis, do capítulo 8 ao capítulo 10. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Ontem nós finalizamos o nosso devocional vendo os últimos detalhes da construção do templo, né? Falamos sobre Irão, né? Que veio dar aí os acabamentos, os detalhes, né? Na arquitetura, não só do templo, mas também do palácio. E aí, nós vamos ver hoje no capítulo 8 o transporte da arca para o templo. Olha que lindo! Em seguida, Salomão mandou chamar a Jerusalém todas as autoridades de Israel e todos os livros das tribos, os chefes das famílias israelitas. Eles levariam a arca da aliança do Senhor do lugar onde estava, na cidade de Davi, também conhecida como Sião, para o templo, né? Então nós podemos ver aí todas as tribos reunidas. O reinado de Salomão era um reinado único, né? Ou seja, ele teve a totalidade das tribos. Nós podemos ver ainda no reinado de Davi, né? Nós vemos que houve uma oscilação, nem todo o tempo Davi governou sobre todos, né? Mas no reinado de Salomão nós vamos ver esta unidade de todas as tribos sendo governada, tendo como rei Salomão, né? Então nós vamos ver que todos eles vão se reúnem, né, diante do rei Salomão, e é o período da festa das cabanas. Lembra? Foi ordenada lá atrás pelo Senhor, quando ele determinou as festas anuais de Israel. Nós comentamos aqui no devocional. Aqui era o período da festa das cabanas. E você lembra que essa festa durava 7 dias, né? Então nós estamos num momento de uma ocasião especial, que é a celebração da festa das cabanas. E aí, quando todos os líderes de Israel chegaram, os sacerdotes ergueram a arca, os sacerdotes e os levitas levaram a arca do Senhor junto com a tenda do encontro e todos os seus utensílios sagrados. Ali, diante da arca, o rei Salomão e toda a comunidade de Israel ofereceram tantos sacrifícios de ovelhas e bois que não puderam nem ser contados. Então havia uma grande celebração, uma grande festa nessa inauguração do templo. Enfim, Deus, ele não vai habitar mais em tendas, né? Ele tem o tão sonhado templo que Davi sonhou, mas não pôde construir. Foi transmitido este legado a Salomão e, enfim, Salomão cumpre, né? Então, os sacerdotes levaram a arca do Senhor para o santuário interno do templo, o lugar santíssimo, e o colocaram sobre as asas dos querubins, né? Então, é um grande sonho sendo realizado, não só por Salomão, né? Que trazia todo esse legado vindo de Davi, com tamanho privilégio ele teve, mas também de toda a população, de todo o povo de Israel, né? E aí nós podemos ver que quando os sacerdotes saíram do lugar santo, uma densa nuvem encheu o templo do Senhor. Com isso, os sacerdotes não puderam dar continuidade aos seus serviços, pois a presença gloriosa do Senhor encheu o templo do Senhor. Olha que autenticidade, né? Para aquele momento, a presença de Deus enche todo o ambiente. E o que nós aprendemos por isso? Quando nós damos prioridade aos projetos de Deus, aos sonhos de Deus, nós temos a presença dele. E a presença dele é a coisa mais extraordinária que um ser humano pode usufruir aqui nessa terra. Então não troque a presença de Deus, não troque os planos dele para a sua vida por nada deste mundo. Eu costumo dizer que sabe aquilo que vai te fazer plena? São os planos de Deus para a sua vida. E aí nós podemos ver que Salomão orou dizendo: ó Senhor, tu disseste que habitarias numa densa nuvem.
Agora construí para ti um templo majestoso, um lugar para habitares para sempre. Então o rei voltou para toda a comunidade de Israel que estava em pé diante dele e o abençoou o povo, né? Em seguida orou: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que cumpriu o que prometeu ao meu pai Davi, pois lhe disse: desde o dia em que tirei Israel, meu povo do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel como lugar onde deveria ser construído um templo em honra ao meu nome. Contudo, escolhi Davi para reinar sobre o meu povo Israel. Salomão disse: meu pai Davi queria construir o templo em honra ao nome do Senhor, Deus de Israel, mas o Senhor lhe disse: sua intenção de construir um templo em honra ao meu nome é boa, mas essa tarefa não caberá a você. Um dos seus filhos construirá o templo em honra ao meu nome. E o Senhor cumpriu a sua promessa, pois eu sou o sucessor do meu pai Davi, e agora ocupo o trono de Israel, como o Senhor havia prometido. Construí esse templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel, e preparei nele um lugar para a arca que contém a aliança que o Senhor fez com os nossos antepassados quando tirou do Egito. Então, Salomão, ele ora, ele faz esta oração diante de Deus, trazendo como um memorial todos os detalhes, né, que envolvia aquele momento único que ele estava vivendo. E aí ele faz a oração de dedicação do templo. Ele diz: então Salomão se pôs de pé diante do altar do Senhor, na presença de toda a comunidade de Israel, levantou as mãos nos céus e orou. Você consegue fechar os olhos e imaginar essa cena comigo? Olha a oração dele. Ó Senhor Deus de Israel, não há outro Deus como tu, acima dos céus, nem embaixo da terra. Tu guardas a aliança e mostra o teu amor leal àquele que anda diante de ti de todo o coração. Cumpriste tua promessa ao teu servo Davi, meu pai, e fizeste esta promessa com tua própria boca, e hoje cumpriste com tuas próprias mãos. Que emocionante isso, não é? Olha só, e aí ele diz: contudo, será possível que Deus habite na terra? Nem mesmo os mais altos céus pode contê-lo, muito menos esse templo que construí. Ainda assim, ouve a minha oração e a minha súplica, ó Deus meu. Ouve o clamor e a oração desse teu servo que te faz hoje. Guardo noite e dia este templo, o lugar do qual disseste, meu nome estará ali. Ouve sempre as orações do teu servo, quando fizeste voltado para este lugar. Ouve as súplicas de teu servo e de Israel, teu povo, quando orarem voltados para este lugar. E aí ele diz: se o teu povo Israel for derrotado pelos teus inimigos porque pecou contra ti, e se voltar para ti, invocar o teu nome e orar a ti neste templo, ouve dos céus e perdoa o pecado do teu povo de Israel e traze-o de volta a esta terra que destes aos seus antepassados, né? E aí ele fala: se o céu se fechar e não houver chuva, porque o povo pecou contra ti, ouve dos céus e perdoa os pecados do teu servo e perdoa o povo de Israel. Então ele vai colocando diversas situações que poderia acontecer em decorrência do afastamento do povo de Deus, mas ele sempre vai colocando: se o teu povo se arrepender, ouve a oração do teu povo. E olha que interessante que ele vai falar no capítulo 8, versículo 17: seja qual for o desastre ou a epidemia que ocorrer, e se alguém do teu povo ou da tua nação de Israel orar a respeito das suas aflições com as mãos levantadas para esse templo, ouve dos céus onde habitas e perdoa.
Trata o teu povo como ele merece, pois somente tu conheces o coração de cada um. Este aqui é um ensino extraordinário para mim e para você. Estamos vivendo tempo de epidemia. Não somos o Israel físico, mas somos o Israel de Deus. Quando você decidiu aceitar a Jesus, quando você decidiu entregar a sua vida para Deus, você se tornou o povo dele. Então você tem poder e autoridade de erguer as mãos e dizer: Deus, perdoa o nosso povo, me perdoa, perdoa a nossa nação e nos tira dessa epidemia que estamos vivendo. Foi assim que Salomão disse aqui na consagração do templo. E aí nós vamos ver que no capítulo 8, no versículo 58, ele diz assim: que Deus nos dê disposição para fazer a sua vontade e obedecer todos os seus mandamentos. Que essa oração também seja minha e tua nos dias de hoje, que tenhamos disposição para obedecer a Deus e fazer a vontade dele, né? E aí nós podemos ver que Salomão abençoou o povo e o povo volta feliz para casa, pois o Senhor mostrou ao povo a sua bondade, né? Nós podemos ver que a parceria de Irão e Salomão ainda continua, né? Eles são parceiros de negócio e nós vamos ver isso muito nítido no capítulo 9, né? A resposta de Deus também a essa oração de Salomão, né? Falando, dizendo para ele: se você me obedeceu, eu estarei contigo, mas se você se afastar, eu me afastarei de você, né? E aí nós vamos ver a visita da rainha de Sabá. Ela ouve a notícia e ela resolve ir lá visitar Salomão. E ela diz: muito mais do que me falaram foi o que eu encontrei aqui. Ela leva presentes a Salomão e ela faz perguntas, ela questiona, ela quer saber e ela fica admirada com a sabedoria de Salomão, né? E aí nós podemos ver isso aqui, que as riquezas e o resplendor de Salomão era admirado em toda a face da terra. Então, deixa eu orar por você. Senhor Deus, nós queremos que o nosso coração esteja voltado àquilo que Salomão conquistou aqui, a tua presença, não a riqueza. A riqueza foi decorrente, Deus, mas a riqueza não nos aproxima de ti. E sim, Senhor, queremos que a riqueza não ocupe lugar no nosso coração, porque se ela ocupar, nós nos afastaremos de ti. Mas que o Senhor seja sempre a prioridade da nossa vida. Consagramos a ti tudo o que somos e temos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.